Olá pessoal, estamos aqui de volta para termos uma terceira aula remota sobre história. Vamos dar continuidade ao conteúdo da aula passada. E aí nós temos que aproveitar ao máximo possível esses momentos que nós temos de isolamento para estudar, ler, refletir, responder as atividades, tudo. Porque vejam bem, todas as atividades que vocês fazem, elas são avaliativas. Então não adianta você deixar de fazer. Vai lá, pega a atividade que eu estou postando no grupo do WhatsApp, que eu estou postando no Classroom, responde no caderno, escreve, responde direitinho, deixa lá, porque quando nós voltarmos às aulas presenciais, eu vou estar olhando o caderno de um por um e isso vai ser dado uma nota em cima dessas atividades. Na aula passada nós começamos a trabalhar sobre a questão da reforma e contra-reforma. Nós entramos principalmente na questão da reforma, que foi um movimento que surgiu a partir de um rompimento de Martinho Lutero com a Igreja Católica, porque vocês lembram que a Igreja Católica ela tinha muito poder mesmo. Ela dominava a nobreza e dominava os camponeses, que era a base da pirâmide, e a Igreja Católica ela tinha muito dinheiro, em especial porque ela vendia muita indulgência. Vocês devem lembrar que indulgência era a venda do perdão dos pecados. Então, se um João cometia um pecado, ele pagava uma certa quantia em dinheiro e a igreja acabava perdoando aquele pecado por aquele valor que João pagava. E aí a Igreja Católica resolveu construir a Basílica de São Pedro. Quando construiu a Basílica de São Pedro, ela criou a chamada indulgência plena. A indulgência plena ela significava que você poderia cometer o pecado que você quisesse, que você estaria perdoado. Só que aí era uma ideia errada da igreja, porque os próprios historiadores, pesquisadores mostram que a única pessoa, o único ser do universo que pode estar perdoando o pecado é realmente Deus. E aí existem alguns livros que trazem até umas sátiras, umas charges das pessoas que compravam e quem vendia indulgência, todos indo para o inferno, porque somente Deus poderia perdoar os pecados. Fora disso, a Igreja Católica da exploração, a venda de indulgência, ela vai causar uma insatisfação muito grande a algumas pessoas da Igreja, entre elas Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele nasceu em 1483, perdão, e morreu em 1546, e ele era muito católico. Ele orava, ele jejuava, ele meditava. Só que Martinho Lutero, mesmo seguindo a Igreja Católica, estando na Igreja, ele se sentia em pecado, porque ele sabia que muita coisa que a Igreja Católica fazia não estava de acordo com a palavra, que havia necessidade de uma renovação dentro do âmago, dentro da Igreja Católica. Então Martinho Lutero ele vai acabar criando as 95 teses de Lutero, que é um documento que contém 95 pontos onde ele discorda da Igreja Católica, onde a Igreja Católica supostamente estaria errando, que havia necessidade da Igreja Católica ela mudar aqueles pontos, e ele rompe com a Igreja Católica e sendo expulso da Igreja Católica. E aí Martinho Lutero, quando ele é expulso da Igreja Católica, ele funda o luteranismo. O luteranismo vai ser uma religião que vai ter como base a doutrina de Lutero, que vai ser uma doutrina baseada na Bíblia Sagrada, você realmente obedecer a Bíblia Sagrada e os 10 mandamentos. E vai ser uma religião que vai se expandir, vai difundir por todo o continente europeu e depois pelo mundo. E aí a difusão do luteranismo ela começa na região da Saxônia, hoje atual país chamado Alemanha, que continua a expandir, né? E nesse processo aí a doutrina luterana vai formalizar que você só pode ser salvo mediante a sua fé, e você vai confessar os seus pecados a Deus, Ele vai perdoar, você tem que levar uma vida digna para que você possa ser levado aos céus. Uma outra pessoa que vai tentar dar continuidade ao pensamento de Martinho Lutero vai ser um cara chamado João Calvino. João Calvino ele vai nascer em 1509, vai morrer em 1564, com 55 anos, e ele vai ser muito perseguido na França e ele vai acabar sendo refugiado em Genebra, na Suíça. Nesse refúgio ele vai fundar uma teoria chamada da predestinação absoluta. O que era isso?
ele vai dizer que as pessoas já nascem predestinadas, ou nascem para ir para o céu, ou nascem para ir para o inferno, que não importa o que você faz durante a sua vida. É um pensamento que diverge muito em Martinho Lutero, que Martinho Lutero dizia que nós seríamos salvos pela fé. Então a predestinação absoluta era algo que Martinho Lutero e muitas pessoas não concordavam, mas esse era o pensamento de João Calvino, que a salvação seria algo generoso, algo da generosidade de Deus. Então, sendo assim, você já nascia, ou ia para o inferno, ou ia para o céu. Diante disso, nós temos o luteranismo, nós temos o calvinismo, vai surgir a igreja anglicana na Inglaterra. Como é que vai surgir a igreja anglicana na Inglaterra? Henrique VIII, ele é o rei da Inglaterra, ele é casado com Catarina de Aragão e ele não tem um herdeiro. Então ele acha que o problema de não ter o herdeiro está em Catarina de Aragão. A esposa dele, que não tem capacidade de gerar filhos. Ele nunca vai dizer que ele é a pessoa possibilitada de ter filhos, né? E então nesse processo aí ele vai conhecer uma mulher chamada Ana Bolena. Conhece Ana Bolena, ele já vai estar revoltado com a Igreja Católica e vai chegar ao Papa e vai dizer: olha, eu quero que o meu casamento com Catarina de Aragão ele seja anulado, porque o casamento ele é para toda a vida, e ele que achou como pretexto o fato de Catarina de Aragão não poder engravidar, e aí ele então vai pede ao Papa que simplesmente anule o casamento. O Papa diz que não vai anular o casamento dele com Catarina de Aragão. Ele não vai querer saber da opinião do Papa mediante essa negativa e vai simplesmente acabar o casamento com Catarina de Aragão e casar com Ana Bolena. Só que não fica somente por isso, porque a Igreja Católica, diante disso, de ele ter agido contra a Igreja, não ter obedecido o Papa, ele vai ser excomungado, ele vai ser expulso da Igreja. Então ele, para poder se vingar da Igreja Católica, ele vai fundar a própria igreja dele, que é chamada Igreja Anglicana, em 1503, que é um chamado ato de supremacia. Nesse ato de supremacia ele se torna como é que eu posso falar, a pessoa responsável pela Igreja Anglicana na Inglaterra, e rompe com a Igreja Católica. Para piorar a situação da Igreja Católica, ele vai simplesmente tomar todas as terras que a Igreja Católica tinha, todos os bens que a Igreja Católica possuía, e vai estar dividindo com os pobres, com aquelas pessoas que realmente necessitam. Certinho? Esse conteúdo nós já trabalhamos na aula passada. Inclusive eu passei um exercício que tinha um total de 11 questões, que eu vou estar disponibilizando no final dessa aula o gabarito para vocês, né, em PDF, para que vocês possam fazer a correção no caderno, e na volta eu vou dar uma olhadinha para vocês. Certinho? O conteúdo de hoje ele vai entrar na Contra-Reforma. A Contra-Reforma vai estar na página 51, 52, 53 e 54. Então eu preciso que depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês leiam o conteúdo da página 51, 52, 53 e 54. E se por acaso vocês tiverem dúvidas, a gente vai tirar lá no WhatsApp, no Classroom, ou pode deixar os comentários também lá no YouTube, que eu vou te sanando as dúvidas de vocês. Então veja só, se teve a reforma protestante, que foi um movimento contra a Igreja Católica, vai surgir a Contra-Reforma. Quem é que vai criar a Contra-Reforma? Quem vai criar a Contra-Reforma vai ser a Igreja Católica. Por quê? A Igreja Católica ela vai perceber que de fato ela está errada em muitos pontos e que ela precisa realmente passar por uma renovação. Ela precisa modificar muitas coisas que acontecem dentro do seio da Igreja Católica. Porque o que vai acontecer? Vai haver uma briga muito grande entre os cristãos católicos e os cristãos protestantes. Você vai perguntar: mas professor, de onde é que surgiu o termo protestante? Foi o seguinte: existia uma região da Europa onde os luteranistas, os calvinistas e os anglicanos, eles queriam pregar a palavra de Deus de acordo com a nova doutrina deles. E aí os católicos eles foram lá e disseram que não concordavam com aquilo e começaram a brigar, os cristãos católicos contra os cristãos anglicanos, luteranos e calvinistas. E aí
momento os anglicanos, calvinistas, eles vão começar a protestar. Aí daí que surge o termo protestante, quando as pessoas falam, nós temos fulano evangélico, fulano é crente e tal. O termo correto é protestante, uma vez que uma pessoa que crê em Deus, independente de religião, ela é crente. Uma pessoa que crê no evangelho, independente de religião, ela é evangélica. Então não vai diferenciar hoje as pessoas que não estão na igreja católica, tipo uma assembleia, uma igreja mundial, uma internacional, eles são protestantes, correto? E aí o que acontece? Diante disso vai ter uma briga muito grande que vai ser chamada uma briga muito grande entre os cristãos católicos e os cristãos protestantes, e vai gerar uma intolerância religiosa. O que é uma intolerância religiosa? É quando você acha que a sua religião é verdadeira e você não aceita em hipótese alguma a religião do outro. Você chega a brigar, você chega a matar, você chega a fazer coisas horríveis porque você não aceita em hipótese alguma a religião da outra pessoa. E aí a igreja vai criar um movimento chamado de Contra-Reforma ou Reforma Católica, que vai ter como objetivo reverter a conduta da igreja católica para que ela possa se tornar uma igreja melhor e também uma igreja que realmente esteja de acordo com a Bíblia Sagrada, certinho? Então, para poder ter esse movimento de reforma da católica ou contra-reforma, ela vai contar com a participação de algumas pessoas da igreja, porque não vai ser uma única pessoa que vai começar e terminar o processo de contra-reforma. Então não esqueçam, o processo de contra-reforma da igreja católica começa com Paulo III, depois segue com Paulo IV, continua com Pio V e finaliza com Sixto V. São esses 4 papas que vão começar, dar continuidade e finalizar a contra-reforma da Igreja Católica. Lembrando, Paulo III, Paulo IV, Pio V e Sixto IV. E aí ela vai começar esse processo de reestruturação interna da própria Igreja Católica. Certinho? O que é que vai acontecer após isso? Paulo III ele vai começar em 1545 o movimento de contra-reforma ou de reforma católica. Ele vai convocar o Concílio de Trento, que o Concílio de Trento ele era uma reunião entre o alto clero, ou seja, as pessoas mais importantes da Igreja Católica, porque vocês devem lembrar que nós tínhamos o alto clero, o médio e o baixo clero. O alto era o topo, era o que mais tinha o poder, que mais tinha o privilégio da Igreja Católica. Então, simplesmente, em 1545, eles convocam o Concílio de Trento, e nesse Concílio de Trento eles vão tentar elencar alguns pontos em que a Igreja Católica ela realmente deve mudar e alguns pontos que devem permanecer, certinho? Bora lá. O Concílio de Trento, depois de alguns meses de reuniões, eles chegaram à seguinte conclusão que eu vou estar aqui lendo para você. Olha só. Simplesmente eles vão reafirmar os dogmas da Igreja Católica, a doutrina e os rituais católicos. Eles não vão mudar nada, adoração de imagens, veneração, não, isso ele não vai mudar. Vão dizer que continua e que deve acontecer da mesma forma. Eles vão dizer que a salvação nesse Concílio de Trento ela vem pela fé e pelas boas obras. Então, se você tem fé em Deus, você tem fé em Jesus Cristo, você pratica boas ações em sua vida, de acordo com o Concílio de Trento, você obteria a sua salvação. Eles também vão dar ênfase à Eucaristia de Cristo, a Eucaristia de Cristo, e também a infalibilidade do Papa, ou seja, o Papa ele vai ser a autoridade máxima da Igreja Católica e que ele não vai poder ser questionado. Ele é, digamos, o chefe, então ele deve ser obedecido. Também vai entrar a questão do celibato do clero, que o Martinho Lutero dizia que não tinha lógica um padre ou uma freira não casar. Então ele vai dizer que o padre, o freire, o bispo, o arcebispo, o papa, eles têm que continuar sem casar. Eles têm que fazer o voto de castidade, o voto de santidade, também o voto de pobreza.
Outra coisa que vai ficar bem claro também no Concílio de Trento é a devoção dos santos e a Virgem Maria. Então, vão continuar adorando, venerando as imagens de todos os santos, a representação feitas através de gesso, de tijolo, imagem mesmo do Santo Maria, de Jesus, de São José, de São Pedro, Santo Antônio e assim por diante, e também os santos da Bíblia Sagrada, em especial também a Virgem Maria, a mãe de Jesus. E também vão dar prioridade aos 7 sacramentos. Que quais são os 7 sacramentos? Batismo, Eucaristia, Crisma, matrimônio, ordem, penitência e extrema unção. Então são sacramentos da igreja que as pessoas também deveriam seguir, deveriam se batizar, fazer Eucaristia, Crisma, casar, reafirmar os seus votos, fazer penitência, também a questão da extrema unção. E por fim, eles vão também reafirmar que o latim ela deve ser usada na Bíblia Sagrada e também nas missas da Igreja Católica. Certinho? E aí nós tínhamos uma coisa bem interessante nesse Concílio de Trento, é que até então eles não tinham uma formação para ser padre ou bispo ou algo do tipo. Eu já tenho falado para vocês que hoje, para você se tornar um padre, algo do tipo, você tem que ir para o seminário, fazer faculdade de teologia, fazer faculdade de filosofia, fazer votos de pobreza, castidade, santidade, umas coisinhas aí. E aí eles vão dizer que vão criar os seminários. Qual o objetivo desse seminário? Dar formação para as pessoas que querem entrar para a Igreja Católica e levar a palavra de Deus para toda a população. Eles querem que essas pessoas tenham conhecimento para poder evangelizar e ganhar mais fiéis para a Igreja Católica. Então você consegue perceber que com relação ao seminário já há uma grande intenção da Igreja Católica de realmente modificar o seu pensamento e de que as pessoas que vão para a igreja não vão mais com o interesse do dinheiro da Igreja Católica, mas sim por vocação. Certinho? Nós temos também, para finalizar, o Tribunal do Santo Ofício. O Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal da Inquisição, ele é o Tribunal da Igreja Católica que tinha a responsabilidade de julgar qualquer pessoa acusada de heresia. Nós chamamos de herege aquela pessoa que ela vai contra a doutrina da igreja. Por exemplo, eu sou protestante, só um exemplo. Digamos que eu sou protestante, né? Aí o pastor ele vai lá e diz que nós temos que fazer alguma coisa. Eu não concordo com o que ele está fazendo e me revolto com aquilo. Então você é acusado de heresia. Digamos que você está na Igreja Católica e aí tem alguma coisa da igreja que você não concorda, então você vai ter chamado de herege, certinho? Então olha só, o Tribunal da Inquisição ele vai ter como objetivo, digamos assim, como é que eu posso falar? Vigiar, julgar e punir toda e qualquer pessoa que vai ser acusada de heresia, ou seja, aquelas pessoas que vão contra a doutrina católica, todas elas, certinho? É o que acontece, os acusados geralmente de heresia, eles eram condenados apenas de morte e alguns eram queimados em fogueiras vivas, que era algo mais comum naquela época, ser queimado na fogueira, certinho? Eram queimados na fogueira para ter essa morte meio que cruel demais. E também a Igreja Católica ela criou o Index, não esqueçam disso. O Index ele era um conjunto de livros que a Igreja Católica tinha proibido de os cristãos de lerem. Então era um conjunto de 10 livros que a Igreja Católica dizia: esses livros nenhum católico pode ler porque contém coisas que não são adequadas para um cristão. E naquela época ainda existia muito isso. Todo livro, quando era publicado, tinha que passar pela Igreja Católica, pela aprovação, para poder ser publicado ou não. Se não fosse publicado, ele era queimado na fogueira para que ninguém tivesse acesso, porque a igreja na verdade ela queria manter totalmente o poder dentro da região, certinho? Uma coisinha que é bem
interessante aí é que os jesuítas, né, aquelas pessoas que lutavam pela Igreja Católica, eles eram chamados de soldados de Cristo, seguiam uma disciplina rígida, eles eram muito submissos às autoridades e eles eram muito religiosos mesmo e tentavam seguir ao pé da letra todas as normas da Igreja Católica. Então isso aí, pessoal, é a chamada contra-reforma da Igreja Católica, que é uma forma de combater as ações do luteranismo, do calvinismo, do anglicanismo. Eu vou deixar para vocês uma atividade também. Essa atividade ela tem aproximadamente umas 10, 12 questões mais ou menos. Vocês vão copiar no caderno, vão responder. Vou postar também no Classroom. Vocês vão responder lá no Classroom e postar no Classroom também. Vou estar postando ela no WhatsApp de vocês. E eu espero o retorno dessa atividade até o dia 20. Eu quero até sábado. Essa atividade é respondida lá no Classroom. No caderno não precisam tirar, melhor faz o seguinte, no caderno vocês vão tirar foto, digitaliza e manda para o e-mail, que é aulasremotas.j@gmail.com, certinho? Qualquer dúvida você vai lá no WhatsApp e pergunta que eu estarei respondendo, ou também no Classroom ou no YouTube. Então, um abraço e até a próxima aula, que vai ser daqui a 15 dias.